E aí, pessoal, vamos chegando para nossa live styling. A gente tá com várias dúvidas. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem. Eu tentei pegar as principais dúvidas, as que eu achei que seriam mais bacanas pra gente ter como guia aqui para nossa conversa. Então a gente vai falar sobre vários pilares que são super importantes pra gente compor, né? Um look bem resolvido, pra gente fazer essa construção que é diária, né? Pensando ou não, gostando ou não desse aspecto da composição visual, a gente precisa fazer escolhas. E é muito maravilhoso quando a gente tem inteligência para poder fazer essa trilha com mais intenção. A gente conseguir trazer mais estilo, né? Que é o que eu falei pra vocês. Mais estilo no nosso styling. Então, trazer mais identidade, trazer mais inteligência, fazer as escolhas mais acertadas e principalmente conectadas com a história, né? Que a gente quer contar e com o nosso estilo. Hoje a nossa live vai ser, então, pra comentar as dúvidas que vocês trouxeram. E permeando a resposta dessas dúvidas, eu vou trazendo conteúdos que eu considero que são relevantes e que são, digamos, temáticas mais macro, que ajudam muito a gente trilhar essas diretrizes, né, das escolhas com mais tranquilidade. Eu vejo das consultorias, né, que eu faço individuais, que as clientes têm muita dificuldade na parte da composição visual, na parte de produzir looks. Infelizmente, vêm carregadas para a consultoria de muitas vozes, do tal pode, não pode, tá certo, tá errado, tá brega e tá cafona. E são vozes que atrapalham muito a gente a ter fluidez e ter autoralidade nessa construção. Então, é uma dor constante, né, a composição visual. E pra gente que é da área da consultoria, a gente acaba mergulhando muito no universo, né, de estudos, de como construir essa estratégia de imagem, de fazer a investigação de estilo e imagem da cliente, mas a gente tem o gargalo do final, né? A gente trilha várias etapas ao longo da consultoria, mas elas todas redundam no lugar, na perspectiva da aparência, que é a gente traduzir, né, todas aquelas necessidades de imagem, o que a gente mapeou no início da consultoria, no briefing que a gente faz com a cliente, o mapeamento das preferências, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela considera elegante, o que ela não considera elegante, os limites, né, que a gente precisa ter muito claros de até onde a gente consegue ir em cada uma das nossas facetas, aí cada uma das personas que a gente tem, nas atividades e ações que a gente tem na nossa vida. Então, todo o processo da consultoria redunda nesse momento, que é o momento onde a gente vai traduzir em looks tudo que a cliente trouxe pra gente. A dinâmica do biotipo, os aspectos da coloração pessoal, o mapeamento do estilo, o mapeamento dos desejos de imagem. Então, muitas vezes é apresentada essa etapa, sempre falo isso pra vocês, da produção de looks, da composição de looks, como sendo uma coisa bobinha, de segundo plano, menos relevante, mas ela é o ponto final desse projeto que a gente constitui junto aí com a cliente, né? Como eu falei na live passada, assim como acontece no design de interiores, você projeta, né, um espaço, você faz um projeto técnico de iluminação, de marcenaria, do que vai demolir, do que vai construir. Mas ao final desse projeto, a cliente quer essa casa pronta, essa casa revestida, essa casa decorada, essa casa ambientada. Então é isso que a gente quer no final. Não importa esse projeto ter sido lindo no papel, se ele não se traduzir de fato no ambiente que atenda, né, as demandas da cliente. E o look é exatamente isso. Ele é o ponto final de um projeto que tem várias etapas, uma profundidade muitas vezes gigantesca, mas que redunda nesse momento de traduzir ali para a cliente algumas inspirações de como ela vai trabalhar isso no dia a dia. O nosso curso Você é Design, ele tá com as matrículas abertas até o dia 23 de agosto. Então eu vou trazer para vocês muitos insights desse curso, porque eu acredito muito que quando a gente tem inteligência, não inteligência no sentido mais vulgar da palavra, mas inteligência no sentido mesmo da etimologia da palavra, que é escolher entre, né? Então, você com o discernimento, você com conhecimento, conseguir eleger de tudo que há disponível, que faz mais sentido para aquele projeto, para aquele look que você está produzindo. Quando a gente tem essa inteligência, a gente tem mais tranquilidade para fazer as escolhas. E a gente fica muito menos vulnerável a opiniões dos outros, a coisas que a gente diz por aí que muitas vezes não tem embasamento técnico. Então a gente tem esse lugar de conforto para a gente criar. A criação, a criatividade, ela só vem desse lugar de confiança,
que é um lugar que você sabe que você domina, que você entende, que você tá botando inteligência ali, né? Tá botando consciência na sua escolha. Então, o design é a base, né? Traz fundamentos, traz princípios que estão por trás do que a gente costuma chamar de truques de styling, dicas de styling. Por trás de cada coisinha que a gente faz na composição visual, e eu sempre falo isso pra você, né? Pra vocês, na consultoria de imagem, a gente trabalha com design de pequenos espaços, porque a gente está trabalhando um ambiente aí, né, de uns 50, uns 60, uns 70, uns 80 de altura, então a gente tem um espaço pequeno. E nesse espaço pequeno, todos os pequenos detalhes fazem muita diferença. A estrutura do corte, a armação dos óculos, os brincos que a gente usa, os acessórios, os cintos, as peças de roupa, a forma como a gente compõe. Então tudo ali é muito relevante para a construção desse espaço que é o nosso corpo, né, que vai ser vestido. Então o objetivo da live de hoje é a gente ir permeando, então, essas perguntas que vocês trouxeram. Eu já queria agradecer a todo mundo que dedicou um tempinho para trazer insumos aqui pra gente conversar hoje. E aí a gente vai comentando sobre aspectos, né, relevantes aí da construção do style. Foi muito legal porque as perguntas de vocês convergiram muito com dúvidas que são recorrentes dentro do processo da consultoria. Dúvidas que as próprias consultoras trazem muito nos cursos em relação a como endereçar, né, essas soluções no dia a dia ali da prática com a cliente. Mas são dúvidas todas que falam sobre esse processo, esse trabalho que é bastante complexo, porque a gente coordena muitos elementos, né? A pessoa, o tamanho dela, o biotipo, as proporções corporais, o rosto, a coloração pessoal, o universo particular de preferências, as demandas e necessidades de imagem. Então a gente tem que orquestrar muitas coisas nesse processo de arquitetar esse look. Mas o styling é essa filosofia, né, que eu falo pra vocês desde quando a gente começou a divulgar o curso Você é Design, que traz pra gente esse ferramental pra gente criar a aparência de algo atraente. Atraente no sentido de cativar o olhar, não no sentido de ser sexy, sensual, nada do tipo, mas de atrair o olhar do nosso espectador. E é óbvio que a perspectiva da atração está muito conectada com a essência ali da imagem que você está trabalhando, né? Em cada papel, atividade que a gente desempenha na nossa vida, a gente vai ter um papel de relevância, de destaque por algum atributo, por algum talento. E é super importante a gente levar em consideração que o styling, como sendo o ponto final, né, desse processo de tradução em roupa de um estilo, ele tá muito conectado com a história, né? Com esse projeto que eu desenvolvi ao longo da consultoria. Não são coisas aleatórias. Aqui na internet a gente encontra muitos conteúdos que são muito divertidos sobre como a gente amarra a camisa, como a gente veste as peças, como a gente versatiliza, mas esses conteúdos têm que ter sempre um contexto, né? Nem todo mundo vai gostar de certos truques de styling, não é para todo mundo certos tipos de técnicas que a gente trabalha, porque a gente usa o styling para deixar algo atraente. Então, a pessoa que tem questões com o seu próprio corpo e quer deixar esse corpo mais confortável ao espelho, ela vai usar de técnicas para criar efeitos de ilusão de ótica que vão deixá-la mais confortável de frente ao espelho. Então, não é porque tem um truque de styling que está viralizado no TikTok ou no Instagram que aquilo vai fazer sentido para ela, porque a escolha dessa construção vai estar sempre conectada com essa história, essa narrativa, esse briefing que a gente trabalhou inicialmente. Então, falo isso tudo para vocês pra gente introduzir o assunto, porque aqui a gente não vai falar sobre certo e errado, sobre pode e não pode. Isso é uma tristeza que a gente está vivendo no maior espectro amplo das áreas criativas, essa perspectiva muito cartesiana de binária, né, de certo e errado, pode ou não pode, em relação à construção do styling, mas a gente não pode perder de vista que existe muito de identidade nessa construção. Então, cada um de nós vai ter um repertório que vai dizer pra gente o que é bonito, o que é feio, isso eu acho bacana, isso eu não acho, isso eu acho cafona, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso é bonito, mas eu não usaria. Então, a gente vai afastar essa diretriz de pode, não pode, certo e errado, porque a gente só consegue falar de uma solução a partir de um briefing, a partir de uma narrativa que eu vou construir intencionalmente. Se eu não combino com a pessoa ao ponto de partida dessa história, alguém tá dando esse input. E muitas vezes é a própria pessoa
que tá trazendo esse truque. Então ela gosta, então ela tá trazendo pra você como sendo pode, porque é a diretriz de narrativa visual dela, que nem sempre é a nossa. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Livinha tá falando, pode usar paetê durante o dia? Né? Bom, na minha narrativa, que é criativa, e eu gosto muito de novidade, eu me sinto muito confortável quando eu tô diferente, eu não gosto de nada que todo mundo tá usando, isso tá super na moda, já me dá um pouco de preguiça, porque eu gosto do original. O original me cativa muito o olhar, não só na estética, mas em absolutamente tudo. Pensamentos disruptivos, pensamento crítico, você pensar sobre as ideias, né, que já estão postas. Então, pra mim, faz muito sentido usar, assim, paetê de dia. Até porque a minha rotina é uma rotina de dia, eu sou uma pessoa do dia, eu não gosto muito de balada, não saio muito à noite, então eu não tenho contexto pra usar brilho à noite. Então eu preciso adaptar o brilho pro dia, porque é onde eu vou conseguir usar, ou então eu não vou usar. Então isso é muito importante a gente não perder de vista. Não faz sentido a gente trabalhar esse viés moral dentro da construção criativa do look, tá? O look é escolhido a partir de um briefing, ele vai trazer uma racionalidade para a escolha que faz mais sentido, que é mais acertada, que é mais eficiente para a mensagem que você quer trazer com a sua imagem, tá? Então, não percam de vista a história, o contexto, ele é muito importante, inclusive para o universo de significados que a gente traz dentro da consultoria. Então, gente, feito essa iniciação para a gente ter esse balizamento sobre o que eu vou falar aqui, eu vou começar com a sua pergunta, Cíntia, feliz que você está aqui. A Cíntia trouxe essa pergunta: como tornar o look todo equilibrado e conectado com o interesse? Como balancear estes pontos? E aí, gente, pegando a deixa da nossa Masterclass, em que a gente trouxe muito a metáfora, né, ou a analogia, melhor dizendo, com o paladar, quando a gente fala de styling, de estilo, quando a gente fala de look, a gente precisa levar em consideração que a gente tem um paladar visual também. O que eu acho maravilhoso, outra pessoa que tem um outro estilo e tem um outro repertório pode achar super cafona over, né? A gente não discute paladar porque é algo tão concreto e tão diário que a gente não fica batendo boca na internet do que é mais gostoso do que o que. Cada um sabe que cada um vai ter um paladar e tá tudo certo. Mas no paladar visual, a gente cria muitas tretas na internet, como se existisse, né, um jeito único da gente fazer esse mix dos ingredientes. Então, quando você fala de equilibrado e conectado com o interesse, você está trazendo uma carga simbólica gigantesca do que você considera interessante. Então, eu não consigo, sem conversar, sentar com você, ser bem pontual na minha resposta. E essa resposta vai ser sempre individual. Mas o que eu posso dizer para você, que é o que a gente traz muito no Você é Design, é que quando a gente fala de equilibrar e conectar, a gente está falando muito da gente criar uma unidade na composição visual. A gente criar pontos de conexão entre os elementos que eu estou trazendo no look, que vão fazer eu ter uma sensação de que aquele look foi bem pensado, que foi um look que você não pegou a primeira roupa que apareceu na sua frente, que você pensou, sabe, refinou. Como eu falo muito nas aulas, né, sobre o aspecto dos chefes de cozinha, quando eles preparam a comida, eles não fazem só um prato muito harmônico em termos de ingredientes, eles se preocupam muito com a apresentação, porque a gente come primeiro com os olhos, depois a gente come, né, com a boca. Então, o fato do prato tá super bonito te dá uma sensação de que tudo ali naquele prato foi muito bem pensado, foi muito bem orquestrado por esse chefe na hora que ele foi cozinhar. Então, quando a gente tá falando de styling, o equilíbrio, a conexão, essa sensação que a gente tem de ordem tá muito relacionada às conexões que a gente cria entre os elementos. E os elementos a gente viu na nossa Masterclass, gente, que são vários. A gente tem as linhas, tem as formas, tem as cores, tem as texturas. A gente tem os acabamentos, a gente tem as proporções, os volumes. A gente tem muitos elementos que a gente pode optar por conectar. E aqui eu trouxe 2 exemplos que estão inclusive na nossa Masterclass, de 2 looks que estão conectados, mas eles estão conectados a partir de elementos diferentes. Então a mesma saia serviu de base para 2 looks. No look da esquerda eu conectei mais as linhas,
que são mais retas, as formas que são mais quadradas, retangulares. Eu conectei muito as cores e eu conectei muito essa estética um pouco mais pesada visualmente, né? Com muito preto, trabalhando esse sapato que tem um peso visual grande, uma tira bem grossa. Então a gente tem uma conexão mais repetida de elementos visuais. No look da direita, que eu troquei pela regatinha de seda lima, eu trago as cores como ponto de elemento, mas eu tenho uma disrupção das linhas. Aí eu tenho linhas retas, tenho linhas curvas e tenho linhas inclinadas. Eu tenho formas arredondadas, tenho formas mais retificadas, né, retangulares, e tenho formas triangulares. Mas a cor, que é um elemento muito significativo na construção da unidade, porque a cor é muito fácil da gente ler, né? A pessoa mais analfabeta visual, a pessoa que tem o paladar mais infantil visual, ela consegue saborear as cores. A cor, ela é um elemento que linka muito. Então, se eu tenho cores conectando os elementos dessa composição, eu consigo ver conexão, tá? Então, são duas propostas onde eu trabalho mais ou menos conexão, mas em que eu visualizo que tem uma unidade, essa sensação de que tudo que eu botei aí foi pensado. Não botei aleatório. Eu refinei um pouco essa construção. Que nem o chefe, eu trabalhei um pouco mais esses ingredientes. Eu não joguei tudo na panela e fiz uma gororoba, tá? Então isso é um aspecto da construção do styling, você pensar nos elementos e procurar criar uma conversa entre eles, né? Como se eles fizessem parte de uma música só. Isso é um ponto muito relevante para a construção de um styling. Quando você quer trazer esse senso de ordem, de equilíbrio, de conexão, de harmonia, tá? Então isso é um aspecto muito diferencial e na real muito simples quando a gente começa a botar intenção, porque aí você começa a pensar melhor nas escolhas que você vai trabalhar dentro da sua composição visual. A medida que vai te agradar se é individual. Na prática da consultoria, a gente vê que eu posso pegar o mesmo look para clientes que têm o mesmo desejo de imagem, tem um desejo de imagem que é muito recorrente, que é o da elegância. E eu posso fazer essas construções visuais e cada uma vai ter uma resposta. Uma vai gostar muito, outra não vai gostar tanto, vai falar, nossa, ele se lima, eu não gosto, ele é muito aceso. Tem clientes que vão dizer outros aspectos, então isso é muito individual e a gente precisa estar com o ouvido muito atento para a gente conseguir entender o paladar dessa cliente. Ela mesma precisa racionalizar isso, porque a comida, como a gente come o tempo inteiro, a gente já tem na nossa cabeça, né? Por exemplo, você perguntar pra mim, você gosta de abacate? Eu adoro abacate salgado na guacamole, mas eu não gosto do abacate doce, né? Em batida, vitamina, o abacate puro com açúcar, não gosto, porque pra mim o abacate é gostoso salgado. Eu consigo te responder isso com muita naturalidade. Mas a gente, como não exerce muito esse aspecto de apurar o nosso paladar visual, a gente acaba que não tem essas respostas. Mas o treino, assim como a gente treina o nosso paladar, a gente treina essa perspectiva da preferência visual para a gente entender quais são os looks que a gente vai gostar ou não. A gente pode criar mais contrastes, a gente pode criar mais harmonia, e aí cada pessoa vai ter uma resposta. Tem pessoas que vão falar, não gostei, tá muito combinandinho. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, eu adorei, não gosto quando fica muito diferente. Então isso é muito individual, tá? Mas aqui eu trouxe um exemplo para poder exemplificar para você como é que a gente pode criar esses pontos de conexão, tá? E aí pensando na perspectiva do equilíbrio, o equilíbrio fala muito de você ter polos, né, na sua composição que criam esse balanço. Então, se você traz um peso visual, né, que peso visual também é outro assunto que está muito banalizado na consultoria, como se peso visual fosse uma coisa ruim. Dentro do design, peso visual tem um conceito próprio, tem um sentido próprio, que é você trazer uma força visual. Então, por exemplo, se você tem a pele clara, e eu sei que você tem, e coloca um sapato preto, esse preto contrasta muito com a sua pele. Então, o seu sapato ganha muito protagonismo. Ele cria um peso visual significativo nos pés, em que eu vou olhar e meu olhar vai ser conduzido para o seu pé, pelo contraste que esse sapato faz com a pele. E aí, se eu coloco um brinco preto em cima, eu crio um balanço, porque eu tenho um ponto preto lá em cima e um ponto preto embaixo, um ponto preto em cima. Então, criar esses pontos de balanço é outro aspecto que faz muita diferença dentro do styling, tá? São princípios que a gente trabalha com bastante minúcia dentro do nosso curso Você é Designer. Tuca,
linda essa saia com a camiseta, adoro essa mistura. Trazer a saia que tem uma pegada mais chique de alfaiataria com uma camiseta mais casual. Quantas bolsas a gente tem que ter para sempre ter o que usar? Tuca, depende muito do seu armário, tá? Tem gente que não gosta muito de trocar de bolsa, eu sou essa pessoa. Eu não tenho esse amor perdido por bolsas, minha vibe é sapato. E aí depende do seu armário. O seu armário é que vai me dizer qual é o ingrediente aí que vai entrar melhor. A cor dessa bolsa, a estética dessa bolsa. Então não tem como eu te responder. Não existe uma resposta pronta para isso. Depende de cada cliente, de cada desejo de imagem, de cada estilo. Outra dúvida foi da Ju, não sei se a Ju tá aí, que ela perguntou sobre como coordenar sapato e bolsa. Sempre uma dificuldade. Então, até muito pouco tempo atrás, gente, a gente tinha muito essa mania de combinar a bolsa com o sapato, né? Inclusive, existem pessoas, até hoje, que têm um viés mais clássico, que gostam muito de combinar a bolsa com o sapato, tá? Deixar isso bem coordenadinho. Como eu falei pra vocês, não tem certo e errado, tem o que faz sentido pra cada pessoa. Mas, partindo da premissa do que a gente falou, que a gente cria um efeito de atração e essa sensação de algo bem pensado, bem construído. Quando a gente cria pontos de conexão, um jeito fácil da gente fazer, né, tomar essa decisão, é observar o que eu tenho nessa composição, né? Aqui eu trouxe alguns looks para ilustrar, Ju, não sei se tá aí. Então, se eu tenho como ponto de partida, né, no look da esquerda, então eu tenho essa blusa que é caramelo, a calça é marrom. Eu posso combinar, por exemplo, o sapato com a calça e a bolsa com a blusa. Então, eu tenho conexão de marrom com marrom, caramelo com caramelo. O brinco faz a conexão porque ele tem uma base, né, de metalizado mais acobreado escuro e os cristalzinhos também alaranjados. Eu posso conectar essa bolsa, no caso do look da direita, partindo da premissa da textura. Então, a bolsa não é da mesma cor da saia, a bolsa não é da mesma cor da blusa, mas a bolsa, ela conversa com os tons que eu tô trabalhando nesse look e ela tem a mesma textura do salto desse sapato. A bolsa é uma bolsa de palha tramada e esse sapato é um sapato de salto de bambu, que também é tramado. Então, eu tenho duas tramas, cores idênticas, e aí eu faço a conexão da bolsa com o detalhe do calçado, porque esse calçado nem é da cor da bolsa, ele é mais claro, ele tá conectado com a saia, tá? Então, aqui são looks em que eu tô conectando as peças de roupa com a bolsa, tá? Bolsa com a blusa, e aí, no caso, a outra bolsa com o salto desse sapato. O importante é a gente criar uma conversa. Se você quiser criar essa composição visual, onde você tem essa sensação de que tá tudo bem pensado e nada chama mais atenção do que o outro, porque tudo faz parte da mesma diretriz. Eu posso mudar. Por exemplo, eu peguei a mesma composição da calça marrom e coloquei a bolsa conectada com a calça. E coloquei o sapato conectado com a blusa. Então, existe uma conexão aí de calça com a bolsa. O sapato é de cor diferente, mas o sapato está conectado com a blusa. No look da direita, já é um look que dá muito protagonismo para essa bolsa. Porque eu mantive a estrutura do bege com caramelo, eu mantive essa criar repetições de elementos de design vai fazer esse look parecer mais bem pensado, que nem a comida do chefe, em que tudo
tá muito orquestrado, tudo bem composto, tá? Então não existe uma regra de como coordenar. Existe uma diretriz de que se você quiser criar uma unidade nesse look, você repete os elementos, né, as cores, as texturas que você tem na sua composição visual, tá bom? Então trouxe aqui quatro inspirações aí para você pensar em como é que você prefere criar essa coordenação. Agora a gente vai para a pergunta da Thaís. Não sei se a Tatá tá aí, ela sempre conversa muito comigo pelo direct. Thaís mandou uma pergunta ótima, eu fiz vários slides para ilustrar, em que ela disse que minha maior dificuldade ainda é a repetição de peças em looks e em ambientes diferentes. Isso é um aspecto que também é uma dor gigantesca dentro dos processos de consultoria, que é como fazer render, como versatilizar as peças que a gente tem no acervo. E eu sempre respondo, né, para as minhas clientes que a gente precisa parar um pouquinho e pensar sobre, na hora de fazer compra, as possibilidades que essa peça traz pra gente. Tem algumas peças que a gente compra, né, muito por impulso, muito porque a gente gosta demais, que elas têm uma cara muito marcada. Exemplo, era o que existia no meu armário. O meu armário de lazer no passado era um armário cheio de vestidos da Farm. Não eram conjuntos, eram vestidos da Farm. Vestido é uma peça muito prática, porque a composição já vem pronta, você veste, assessoriza, se tiver mais fresquinho, você coloca uma terceira peça. Se você for criativa, você bota uma peça por dentro, você desconstrói um pouco o conceito do vestido, mas o vestido é uma peça pronta. Não tem muito o que inventar, tá? Não tem muito como versatilizar, não sei botar por dentro, botar por fora, criar uma blusa por cima e aí dar uma sensação de que é uma saia. Mas o meu armário era cheio de vestidos da Farm. Vestidos muito estampados, com estampas muito figurativas. Então eram vestidos que dificilmente eu trazia para o meu ambiente de trabalho, que era na época como advogada muito formal. Esse vestido tinha um caráter muito forte de final de semana, de lazer, tecidos muito fluidos, decotes muito amplos. Então era um vestido com uma cara muito final de semana, despojada. Tem peças no nosso armário que são assim, gente, elas têm muito caráter. O paetê é uma textura, um tipo de peça que a gente tem no nosso armário que ele tem muito caráter. Ele pode ir para festa? Pode. Mas a depender da construção que a gente faz desse paetê, a gente consegue trabalhar ele de dia. Talvez para o ambiente de trabalho não funcione, a não ser que seu trabalho seja um trabalho mais criativo. Mas a gente precisa avaliar muito o quanto essa peça vai render no nosso armário, tá? Isso é uma coisa que a gente não faz, a gente não para e pensa. Bom, minhas atividades da vida são essas, então a partir dessas atividades eu vou avaliar. Esse vestido eu uso para trabalhar, esse vestido eu uso para sair à noite com meu marido, esse vestido eu uso para o final de semana para sair com meus filhos, esse vestido eu uso para almoçar na casa da minha sogra, esse vestido eu uso para ir para missa. Então você vai avaliando, né, das atividades que você tem na sua vida, onde é que ele pode se encaixar. Isso a gente não traz essa racionalidade, a gente pega a roupa, como eu sempre falo pra vocês, mesmo a roupa não tendo na etiqueta as instruções de pra onde a gente tem que ir com a roupa, porque as instruções que vêm são de lavagem e de manutenção. A roupa não vem, use no trabalho, essa roupa é para usar no final de semana, embora a gente coloque essas roupas nessas caixas, a gente precisa pensar nesse aspecto da versatilidade. Aí eu trouxe aqui pra vocês algumas peças, pensando em como é que a gente faz essa construção, né? E a construção a gente faz, gente, muito pensando, a gente não precisa decorar, a gente precisa exercitar essa perspectiva mais estética. Então eu peguei uma calça, que é uma calça super bonita, é uma calça que tem um tecido que é acetinado. Vocês não vão conseguir ver, mas ela tem a padronagem dela, o jeito que foi tramado esse tecido, ele dá um efeito de luz e sombra que dá uma sensação de listras. Então é uma calça preta interessante, pantalona, que tem um listrado de textura. E aí na composição da esquerda eu fiz um look de trabalho. Então trouxe uma blusa branca bonita, com uma manga mais morcegada, bem composta, que tem um cintinho. Coloquei com acessórios que são mais formais, então um escarpão, salto fino, uma bolsa mais estruturada e um brinco, criando aí uma repetição dessas cores mais terrosas, né, em cima desse preto e branco. O calçado, ele é animal print, então tem uma tira, né, tem uma cor mais escurecida que conversa com preto. O brinco também repete essa padronagem animal print, então criei a conexão dos elementos para um look mais formal. E a mesma calça eu levei para uma proposta mais casual de final de semana. De novo, com uma camiseta muito despojada, aqui trazendo, né,
as inspirações dos azulejos do Atos Bucão, aqui de Brasília. Uma sandália rasteira, que é uma sandália preta e branca, né, flatzinha. Uma bolsa de crochê, que tem uma trama, que é super molinha, ela não é dura como outra bolsa. E um brinco mais despojado, que tem mistura de texturas, tem uma cerâmica misturada com uma pedra natural. Então, numa proposta toda mais despojada. A mesma calça que eu levei pro trabalho, eu levo pro final de semana para usar num barzinho, para usar, sei lá, no cinema à noite, para sair com, né, com o marido, com os amigos para um jantar. Essa calça é uma calça ótima. Ela tem uma estrutura boa, e isso é muito importante quando a gente fala de styling, né, gente? A peça de baixo, ela veste a maior proporção do nosso corpo, que são as pernas. Então, é muito importante a gente investir nas peças de baixo, né? Não tô falando de peças inteiras. Quando a peça é inteira, a parte de baixo já tá embutida aí no macacão, no vestido. Mas a parte de baixo é a parte que preenche mais o nosso corpo. E se ela tiver uma estrutura, no sentido de não ser uma calça molenga, uma saia molenga, uma saia que tem uma estética mais casual, a gente consegue pegar essa peça e levar para condições mais chiques, eventos mais chiques e eventos mais despojados. Essa calça, por ser uma calça cetinada, que como eu falei para vocês, tem essa textura de brilho, se vocês vissem ela mais próxima, dava para ver. É uma calça que eu conseguiria estilizar com um corpete, por exemplo, como, sei lá, um colete como esse que eu tô de paetê, ir para um coquetel à noite. Eu conseguiria colocar com uma camisa de seda e um sapato metalizado e ir para um evento mais festivo, um aniversário de 70 anos, um aniversário mais importante. Então, é uma calça que ela tem uma presença interessante, que eu consigo trabalhar ela para vários ambientes. E isso não acontece quando a gente tem peças que têm um caráter muito fixo de algum ambiente específico. Isso acaba limitando a gente na hora de fazer as composições, tá? Aí eu trouxe um outro exemplo também de como a gente pode versatilizar com essa saia, que é uma saia midi, né? Então é uma saia que ela é mais reta, ela não é colada no corpo, que vai trazer uma estética muito sensual, que aí, às vezes, para o trabalho vai dificultar, porque às vezes você não quer trazer esse ar sensual para o trabalho. Então é uma saia mais reta, ela tem essa fenda num comprimento bacana, é uma saia com uma cor super fácil de coordenar, não só com outras cores neutras, mas com cores mais coloridas. E é uma saia que eu consigo vestir desde com uma blusinha de tricô, com a gola V, e aí colocar um escarpão com bico fino, uma bolsa também com linhas inclinadas e um brinco mais cara de joia, para eu trabalhar para uma proposta mais formal, uma proposta mais chique, e consigo pegar essa saia e despojar numa proposta com tênis, um tênis em inspiração All Star, uma terceira peça, um kimonão, você pode botar um top por dentro, um body, colocar esse kimonão de franja bem despojadão, um brinco mais artesanal, né, com uma base de madeira, e essa bolsa super despojada, de trama, com franjas, uma coisa bem boho chique. Então, a mesma saia que eu uso para uma proposta formal, eu uso para uma proposta despojada. Aqui eu conectei as cores, conectei as tramas, conectei a estética, né, das duas propostas, as linhas, as formas. Então, aqui a gente consegue pegar essa saia e levar para looks diferentes e ambientes diferentes, porque essa saia, ela tá no meio termo. Ela nem é muito chique, muito cara de festa, e ela nem é muito cara de despojada final de semana. Quando ela tá no meio termo, eu consigo enchiquetar e eu consigo deixá-la mais despojada. Então, muitas vezes, o acerto que eu preciso fazer nos armários das clientes para eles circularem é colocar essas peças meio termo. Porque o armário das minhas clientes, na maior parte, são armários muito parecidos com o que eu tinha. Um armário muito formal de trabalho, que eu não levava para o final de semana, porque ele era muito sisudo. E um armário final de semana farm, que era completamente escalafobético, muito despojado, que eu não conseguia levar para o trabalho. Então, muito 880. E aí, quando a gente está no 880, a gente não consegue chegar no caminho do meio, tá? Então, peças no caminho do meio são peças excelentes pra gente botar pra cima e pra baixo, tá? Lu falando, nossa, uso fácil também, ainda consigo imaginar até o penteado adequado para cada proposta. Exato. Se a proposta é mais formal, de repente um cabelo mais arrumadão, um cabelo com cara, sei lá, com um cacho, ou, né, sei lá, um cabelo escovado, para quem gosta da textura mais lisa. E para outro, né, para outra proposta, como você tá com um brincão de madeira e tem essa terceira peça bonita, com trama, super interessante, fazer um cocão, fazer um cabelo meio preso, meio solto, uma coisa mais despojadona, porque a proposta é mais despojada. Ou então,
fazer um mix dos dois, vai depender muito do que faz sentido aí pra você, do que você gosta, tá? Mas é importante a gente pensar sobre as peças e o quanto elas vão ser versáteis na nossa vida antes da gente tomar a decisão de compra. Aí você fala, ah, Rosa, mas isso é mais fácil quando a peça é neutra, quando a peça não é colorida, quando a peça não tem estampa. E aí eu trouxe pra vocês uma calça mega estampada. É uma calça com vários tons, um xadrez bem grande, tá? Mostrando como é que a gente pode deixar bem chique. Então, se uma proposta mais formal com um blazer com uma estrutura média, que não é aquele blazer tão sisudo, com uma cor um pouco mais amigável. Coloquei com mocassim, bem inspiração masculina, metalizado, dourado, uma bolsa mais estruturada, mais formalzinha, e esse brinco mais discreto, que é aquele ear cuff, né, que vai subindo assim na orelha com as mesmas cores que eu tenho na calça, uma proposta bem mais formal. E consigo pegar e fazer uma mistura de cores, então trazer em cima desse estampado alaranjado, um azul que não tem aí dentro dessa estampa e coordenando esse azul com tênis, fazendo dois pontos de cor, né, mais vivos azul, a calça coordenada com a bolsa, que é uma bolsa super diferente em design, que ela é torcida, e um colarzão que mistura corda com metalizado, com acrílico, com vários elementos de textura para fazer esse arremate. Então a mesma calça que você usou para trabalhar no final de semana, para as meninas aqui de Brasília, é um look que você iria tranquilamente pro na praia, tá? Então, a mesma peça. Então, não quer dizer que precisa ser neutra, precisa ser sem graça, precisa ser sem cor pra gente fazer esse tipo de coordenação. Precisa que essa peça tenha uma estrutura que a gente consiga deixar ela mais, né, enchiquetar, sofisticar e deixar ela um pouco mais casual, tá? Aí daria com uma camiseta, daria com uma podrinha. Então, pensar sobre as possibilidades que esses arranjos trazem pra gente. Pra gente fechar, eu trouxe uma saia. Alguma de vocês, eu não consegui contemplar essa pergunta aqui, porque são muitas, perguntou sobre seda, né? Como usar a seda de dia, e eu fiz uma construção com uma saia de seda, pra ver que a gente consegue também pegar essa saia de seda, às vezes numa meia estação, lógico que inverno, para usar uma seda, que é um tecido de fibra natural, que é super respirável, fresquinho, talvez não faça sentido no inverno, porque você teria que botar uma peça por dentro muito quentinha, porque a seda não vai te esquentar em nada. Mas numa meia estação você consegue usar essa saia de seda. Essa saia é uma saia muito bonita, ela tem uma saia por baixo e vem esse acabamento por cima. Então eu fiz um look do lado esquerdo com uma peça de frio, né, um pulzinho, uma blusinha de frio com gola V, ela tem esse desenho bonito, assimétrico. Uma sandália bacana, uma bolsa mais quadrada e um brinquinho mais simplesinho, né, todo conectado nos verdes. E posso fazer um look super casual dia, com uma blusa de seda, uma regatinha de seda rosa, conectada aí com esse colar que tem os tons da blusa e da saia. Botei uma bolsa branca, conectada com tênis branco. Então, é uma saia que eu também consigo usar meia estação e super verão, consigo usar arrumado ou mais despojado, porque é uma saia bacana, é uma saia que é fácil da gente fazer esse tipo de coordenação. Ela não tem cara mega de festa, ela não tem cara mega de final de semana. Ela é uma saia que tá no meio termo. A depender do styling que eu trabalho, eu consigo contar várias histórias, tá? Então, o convite que eu deixo pra você, Thaís, de pensar pensa se essa peça, ela tá no meio termo. Ou se no seu armário você tem essas peças que estão no meio termo. Porque às vezes você tem um armário que tá muito 880 e aí eles não se conversam entre si. E você não consegue repetir as peças em vários ambientes, em vários looks, porque as peças são mais caricatas de um ambiente ou de outro, tá? Esse é o segredo. E pra gente chegar a essa construção, tem que pensar, parar e pensar. Eu consigo versatilizar, eu consigo usar com outras peças e dar uma outra cara? Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não faz esse exercício. A gente pega e coloca essa peça na nossa arara de trabalho, aqui é a arara do final de semana, aqui é a arara da noite, e não faz essas peças circularem em ambientes diferentes, tá? Tati falando, vejo que a compra de cores que tem características comuns é importante. Então, Tati, depende muito do seu estilo. Se você gostar muito de cores conectadas em características comuns, por exemplo, você só gosta de usar cor suave com cor suave, cor quente com cor quente, cor fria com cor fria, faz sentido você paletar em relação a cores que têm características semelhantes. Mas se você gosta de impacto, se você gosta de looks com mais contraste, matar o armário da cliente, é você criar um armário só com cor intensa, só com cor
suave, só com cor quente, só com cor fria, porque as paletas mais interessantes são as paletas que criam uma disrupção dessa coisa de ficar numa característica só. Muitas vezes você está no momento da sua vida, no momento do seu dia, você vai para um contexto diferente em que você não quer usar a mesma qualidade de cor, né? Sei lá, para o trabalho você quer usar mais cor escura e cor suave, no final de semana você quer usar cor intensa, às vezes você quer usar cor clara. Então, não é muito, digamos, mandatório essa diretriz, tá? Depende muito do estilo de cada cliente, porque cada cor, ainda que a gente fala de verde, um verde claro é diferente de um verde bandeira, que é diferente de um verde pistache, que é diferente de um verde esmeralda. Cada qualidade vai ter uma energia diferente e naturalmente vai conduzir as pessoas numa leitura diferente sobre as suas cores. Se você fica só na cor intensa, ou só na cor suave, ou só na cor quente, só na cor fria, só na cor clara, na cor escura, você está traçando uma diretriz única, tá? E muitas vezes não é o que faz sentido para aquela cliente em relação ao que ela está mapeando na consultoria, tá? Josi, como fazer com uma saia estampada? Da mesma maneira, eu trouxe aqui, não sei se você viu, a inspiração de uma calça estampada. Dá igual, tá? É a mesma lógica dessa proposta aqui. Trocando a saia daria do mesmo jeito, tá? É procurar esses pontos de conexão e o como você consegue trazer essa peça para o contexto que você está querendo. Outra pergunta que a Thaís trouxe: as peças mais interessantes são muito caras para a minha realidade. Como equilibrar isso? Olha, eu como consultora posso dizer que isso não é verdade. É lógico que tem muitas peças interessantes que são caras, principalmente as peças de design autoral, que tem tecidos de fibras muito importantes. Coisa boa, tem um custo, infelizmente esse custo não é barato, mas existem muitas coisas caras que também não são tão interessantes, que não tem valor, tá? Então não se peguem a preço. Eu falo sempre para as minhas clientes que um jeito muito interessante é a gente fazer do nosso armário uma curadoria. Pensa que seu armário, eu faço esse exercício sempre com elas. Imagina que seu armário é uma galeria de arte. Você tem paredes limitadas para ocupar essa galeria. Você não vai entuchar essa galeria de um monte de quadro, nada a ver. Você vai escolher muito bem os quadros que você vai botar ali no seu armário. E aí, partindo disso, você vai ter um olhar muito mais criterioso para olhar o que faz sentido entrar. Para a gente fazer desse armário uma curadoria, Thaís, a gente precisa de tempo, porque um armário excelente não se faz em 3 meses. Um armário excelente, ele não se faz durante um processo de consultoria. Um processo de consultoria é um start, é um ajuste inicial, mas ele vai sendo calibrado, vai sendo burilado, vai sendo refinado, lapidado ao longo do tempo. Então a gente precisa ter tempo e paciência para a gente fazer essa construção desse armário. E paciência principalmente para a gente esperar as oportunidades. Eu sempre compro as minhas peças em liquidação, em outlet, em bazares que as lojas fazem. E a gente tem oportunidades incríveis nesses momentos para fazer as compras. Só que para fazer a compra nesse momento, você não pode estar com o armário capengado. Você tem que estar com aquele armário já tranquilo, para daí você, com aquilo já circulando, você pensar uma coisa e a outra que você achou legal, uma outra que você achou legal. Não dá para fazer essa construção na pressa, né? Porque o apressado come cru e paga caro. Então, não dá para fazer essa escolha porque eu preciso de uma roupa para amanhã. Uma roupa para amanhã, assim, grandes chances de você comprar muito ruim. Porque você vai comprar pela urgência, você não vai ter esse tempo de pensar se vai ser uma peça versátil. Provavelmente você vai pagar mais caro do que se você tivesse pensado bem, né, e esperado uma liquidação, bazar. Então a gente encontra peças muito interessantes com preços excelentes em bazar, em liquidação, em oportunidades que a gente tem de outlet. Os brechós, né, a Érica tá falando, são locais excelentes para você comprar peças muito bacanas com preços legais, peças de segunda mão. Então existe sim peça muito legal. Não quer dizer que você só vai precisar gastar um rim para poder fazer um armário bacana com peças interessantes. Você vai precisar sim de um olhar atento. E esse olhar atento é no brechó da sua esquina, é na feirinha que tá tendo de antiguidades, sei lá, num lugar que você foi e tá tendo uma feira de design autoral de marcas que você não conhece. Ali você pode achar coisas muito interessantes, então a gente precisa ter um olhar atento. Muitas vezes, clientes
precisam abrir o olhar para outras lojas, porque sempre compram nas mesmas lojas e não deixam de olhar, e deixam de olhar outras em que poderiam encontrar coisas legais. Por exemplo, tem muita cliente que não é criativa, que tem super birra com a Farm, mas a Farm é uma marca, por exemplo, onde você acha muitas peças de alfaiataria diferentes, você acha peças de crochê para quem gosta de trama, para quem gosta de tricô. Então, às vezes, a Farm não é o seu estilo primário, não tem nada a ver com você, mas ela lançou uma coleção específica de alguma temática bacana, que faz todo sentido para sua vida, a cor tá bacana e tem tudo a ver para você. Então, a gente precisa tirar esse olhar muito maquinado de quais são as marcas que tem a ver comigo e abrir o olhar, deixar esse olhar atento para outras marcas que às vezes você não olharia de primeira vez, tá? Então, precisa um armário curadorinho, um armário bacana, que você sabe que ele vai estar lá para você, assim, pau pra toda a obra, como a gente fala, né, no Nordeste. Tempo, paciência para encontrar as oportunidades e o olhar atento. O olhar atento consegue encontrar coisas muito interessantes com preços excelentes, tá? Tuca falou, eu descobri uma loja maravilhosa essa semana, eu nunca tinha entrado. Isso é super normal, principalmente, Tuca, você que mora fora. Eu falo muito para as minhas clientes que viajam, né? Elas viajam e querem ir para Zara. Mas, amor, Zara tem aqui em Brasília. Por que você vai gastar seu tempo na viagem para ir para uma loja que você já tem na sua cidade? Olha outras lojas. Olha as lojas que as pessoas locais fazem compra. Entra numa loja que é super diferentona, porque às vezes nessa loja você vai encontrar um acessório super diferente que ninguém vai ter. Porque você deu a chance, né? Você deu a chance de entrar naquele lugar. Então, a gente precisa ter essa sagacidade, curiosidade de uma pessoa que é curadora. A pessoa que é curadora de arte, ela é sagaz, ela vai lá intensamente correndo atrás dessas oportunidades, né? Do garimpo de coisas bacanas. A Lu falando, inclusive em brechó e bazar, que tem como premissa o reuso de peças, uma peça que deixou de fazer sentido para uma pessoa pode fazer muito sentido para você. E nesses lugares dá para encontrar maravilhas. Eu sempre acho maravilhas em brechó, eu tenho muitas peças de brechó. E é sempre uma excelente oportunidade a gente olhar, porque a gente se surpreende com coisas maravilhosas. Eu fiz até um evento na semana passada num brechó aqui de Brasília, que chama Uma Vez Mais Brechó. Gente, umas peças que eu falei, por que essa pessoa se desfez disso, meu Deus? Com que coragem ela teve de se desfazer de uma peça tão legal como essa? Porque, de fato, que pra você é desinteressante, pra outra pessoa vai ser super interessante. Se falou, eu nunca gostei de comprar só quando tem uma ocasião ou necessidade, sempre apreciei esse garimpo sem pressão, sem compromisso. Um armário bacana é esse armário que você constrói com o tempo. Não tem essa ilusão de que um armário excelente você vai construir, a não ser que você seja herdeira, tenha muito dinheiro, e aí você vai numa talagada, você compra tudo de uma vez só. Mas precisa de paciência, tá? Tem que fazer pouco a pouco. Até pra você maturar, né? Você compra aquela peça, aí você matura, você fala, puxa, aquela outra calça, eu acho que eu vou da próxima vez comprar com cor diferente. Essa eu gostei, mas a próxima eu quero diferente, porque senão você acaba comprando muitas coisas parecidas, né? Aí outra pergunta que a gente teve, que foi ótima, foi a pergunta da Carol, não sei se ela tá aí, da cintura, né, da cliente. É um aspecto que a gente traz muito no Você Design sobre a proporção corporal e a importância da gente saber modular as peças no nosso corpo, porque a gente cria efeitos de ilusão de ótica, de áreas do corpo mais dominantes, menos dominantes. Então, é muito importante a gente saber trabalhar a proporção. E aí eu trouxe para vocês na Masterclass, e é um aspecto que a gente detalha muito no Você Design, que é a questão da cintura, tá? Esse recorte que a gente faz da nossa cintura na proporção de 3/5, que é uma proporção muito próxima à razão áurea, a razão matemática, né, da razão áurea. Então, a medida a gente faz, você pode fazer uma medida crua, né, da altura da cliente, você faz esse recorte dos 3/5 da proporção. Só que, gente, como gente não é matemática, né, ser humano não é receitinha de bolo, cada pessoa, a gente trabalha essa proporção entendendo o corpo dela. Então, linhas gerais, a proporção 3/5 é uma proporção que traz uma sensação de muita harmonia, uma sensação de um corpo, no caso do arquétipo corporal feminino, com pernas alongadas e um corpo que fica mais afilado, porque tudo que é mais fino parece mais alto, tudo que é mais alto parece mais fino, tá? Então, é algo que muda muito a dinâmica da modulação das peças quando a gente faz a construção do styling. Só que é óbvio que cada cliente vai ser de um jeito, porque
Tem pessoas que têm um tronco curto, tem pessoas que têm um tronco muito alongado, tem pessoas que têm o seio muito baixo. Pode ser que eu faça essa medida 3/5 e fique logo abaixo do seio da cliente. E aí, né, vai virar centropeito a cintura dela. Então, em linhas gerais, essa proporção, ela resolve boa parte dos corpos. Mas existem corpos que têm especificidades e a gente sempre vai fazer essa avaliação dentro da análise de proporções corporais, caso a caso, tá? Até porque cada pessoa, ainda que a gente trabalhe uma premissa de uma proporção que é interessante, da gente ter como guia, como referência, não como, né, algo determinante, tem o aspecto da autoimagem. Então eu posso falar pra ela que ela é super proporcional, que a perna é alongada, o tronco é menor, mas ela fala, eu não gosto, eu acho minha perna muito comprida. Então, tem muito que a cliente percebe do próprio corpo. E essa é a diretriz sempre número 1. Não importa o que a gente aprendeu de técnica, não importa qual é a proporção mais matematicamente interessante para a gente modular as roupas naquele corpo. O importante é o que a cliente gosta, como é que ela gosta de se ver. Eu, por exemplo, quando fiz minha análise facial, o meu nariz ele é absolutamente proporcional ao meu rosto. Não só, né, na largura, como nas proporções, ele é absolutamente proporcional, mas eu tenho uma birra com o meu nariz. Você pode falar tudo sobre a matemática da análise facial, mas eu tenho um incômodo com o meu nariz. E você dizer pra mim que tá legal não vai fazer eu não me incomodar com o meu nariz. Principalmente algumas poses que eu faço, tá? Então sempre, gente, a cliente, o que ela traz pra gente, o que é a dor dela é o mais importante quando a gente vai trabalhar o styling, tá? Tiara tá perguntando se eu falo isso no curso. Sim, a gente trabalha super o aspecto das proporções, como é que a gente calibra isso na composição, os efeitos visuais que a gente cria. Então, a gente vai trabalhar isso no módulo 2, que é o design que está em nós. Aí, a gente tem uma pergunta ótima deste perfil maravilhoso que vocês precisam seguir, Madura Estilosa. E ela trouxe a pergunta muito legal de como tornar o estilo esportivo mais fashion e estiloso. A Tiara, eu acho seu nariz lindíssimo. Obrigada, querida. Obrigada. Eu tenho um incômodo com o lado esquerdo do meu rosto. Não adianta. Eu tenho incômodo. O pessoal fala que não tem nada a ver, mas é meu. Eu tenho incômodo e é isso. A gente lida. Então, super legal a pergunta. A pergunta também, como a da Cíntia, que vem com viés de muito significado, que eu não vou conseguir aqui na live, conseguir, digamos... saber exatamente as minúcias do que ela considera um estilo esportivo, o que para ela é fashion ou estiloso, porque isso também é uma régua muito individual, não consigo psicografar o que ela quis dizer com isso, mas eu trouxe algumas referências para vocês do estilo esportivo no sentido que eu trabalho, tá? Que eu sei que nos 7 estilos universais a gente tem um estilo esportivo casual, mas é uma sistemática de estilo que pra mim nunca conseguiu trazer muita clareza. Então, trazendo pra vocês a noção do esportivo como o que a gente bebe das referências de esporte, né? O que a gente usa quando tá praticando esporte. Então, tênis, moletom, peças que têm tecidos de fibras tecnológicas, que, né, são dry fit, calças de elástico, saias de elástico, tudo que a gente usa que traz mobilidade pra gente praticar atividade física. Então, como a gente traz esse estilo esportivo mais fashion e estiloso, tem várias maneiras, né, da gente fazer isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se eu tô falando fashion, eu tô falando de alguém que bebe de referência de moda, né, que é fashionista. Então, um jeito da gente trazer essa cara mais fashionista é a gente trazer uma referência de algo que tá na moda, que é tendência, que as pessoas estão usando, que tá em alta, que tá em todas as lojas. E a perspectiva do estiloso, eu não sei o que ela quis dizer com estiloso, não sei se ela tá aqui ao vivo, mas o estiloso das minhas clientes é sempre uma coisa diferente. Elas falam, eu gosto da coisa estilosa, assim, que não é o que todo mundo tá usando. É uma coisa diferente, assim. Eu quero ter uma cara diferente, eu quero usar de um jeito diferente. E aí, o diferente, a gente tem que pensar como é que a pessoa usaria primariamente, né, no estilo esportivo e como é que a gente desfigura. E aí, eu trouxe algumas imagens pra vocês pra ilustrar possibilidades, né? Então, se eu tenho esse tênis, que é um tênis super icônico, né? Que a gente vê muito nas narrativas esportivas, esse sneaker quadriculado, ele é super despojado. Se eu pego esse sneaker para fazer o acabamento de uma construção que é mais, digamos, impactante, por exemplo, uma calça de alfaiataria metalizada, com acabamento metalizado, uma camisa que eu uso, ela toda soltona, toda despojada. Então, eu tô pegando um tênis
esportivo para trazer um arremate para uma construção que, se eu olhasse de cima para baixo, talvez eu pensasse no escarpão, pensasse numa sandália metalizada. Então eu vou pensar o que seria usual de eu usar com esse tênis, que seria fazer a proposta toda tipo moletom, tipo roupa esportiva mesmo de academia. E aí eu vou trazer isso para o ambiente de contexto oposto, que seria uma coisa mais arrumada, uma cara mais festa. A mesma proposta do meia, do moletom. Então, o moletom é uma peça que a gente tem muito do conforto, do despojamento, de ficar em casa. O moletom é aquela pecinha gostosa. Então, se eu pego esse moletom para fazer um arremate de um chemise, não, de um slip dress de seda, você tá trazendo seda, que é um tecido de fibra natural super nobre, junto com o moletom, que habita na mente das pessoas como sendo uma roupa de conforto, de uniforme de escola, uma coisa mais despojada, e coloca elas duas juntas. Então, você tá pegando armários que estariam separados, e aí você coloca juntos. Quando você faz algo que não é o que você está esperando, você traz esse aspecto do, nossa, mas que estiloso isso, né? Não sei se foi isso que ela quis dar a entender do estiloso, mas é o que eu escuto nas minhas consultorias das minhas clientes quando falam, eu quero ser mais estiloso. Mais estilosa é fazer o que as pessoas não fazem, é ser um pouco diferente, não ser mais do mesmo, tá? Mesma proposta o look da direita, então uma calça jeans com uma camiseta de rock, né, despojada, um blazer com broche da Chanel, uma bolsa da Chanel, e arrematou com esse tênis, que é um tênis, né, um sneakerzinho super despojado. Então, pegou uma proposta formal, que, de novo, a gente pensaria no escarpão, num sapato mais formal, às vezes um Oxford, e aí você desconstrói trazendo o esportivo, tá? Uma referência esportiva no look que é mais arrumado. E aí eu trouxe também outras duas referências, que é, por exemplo, o moletom, que é feito com tecidos super nobres. Então, usar aí uma organza de seda, que é um tecido nobre, super nobre. Então, pegou a seda e tramou dessa maneira super transparente para você colocar por cima de um vestido. A estrutura visual é de um moletom. Então, a gente tem o tricôzinho aqui, nas mangas, no barrado, ele é solto. Mas o tecido é um tecido super chique. Então, você pega a referência esportiva e traz um tecido que é a referência de festa. A mesma coisa o look da Isabella Fiorentino, que é uma referência muito grande das minhas clientes de estilo elegante. Então, ela pegou uma calça, que é uma calça super despojada, estilo jogger, que ela tem a cintura de elástico, ela tem elástico na barra, colocou um tênisinho, que é um tênis de inspiração, de tênis esportivo, só que esse tênis ele é feito com um cetim, que tem um torcido na parte de cima. Então, a referência é esportiva, mas essa referência tá vestida com um tecido diferente, com uma estética diferente, porque um tênis esportivo não é de tecido que tem um torcido em cima, é um cadarço, ou é um elástico. Então, você pegar essa referência do esportivo e trazer repertório de outras estéticas. Um tênis, por exemplo, desse de paetê, né? Um tênis desse que é metalizado. Ela pegou a parca, né? Que a parca também é um modelo que bebe muito da referência esportiva, a coisa do zíper, dos botões, uma coisa mais utilitária, né? Uma peça muito prática. Muitas vezes tem o capuz, que é outra referência que a gente tem também do universo esportivo. Só que é uma parca toda bordada. Então, você não imagina a pessoa praticando esportes com algo bordado, mas você pegou a referência do esportivo e sofisticou, trazendo um tipo de técnica de construção de bordado, tá? Então, é isso, gente. É a gente pensar onde estão, né, esses elementos na nossa mente, nos nossos padrões, e desconstruir esses padrões. É a desconstrução do padrão que vai dar a sensação do estiloso. Lembrando, como eu falei desde o início da live, não existe uma régua universal do que é estiloso, porque tudo que é significado, ele é personalíssimo. Cada pessoa vai ter sua carga. Se a gente morasse em Londres, que é um lugar onde as pessoas são muito disruptivas, elas são muito loucas no sentido bom em relação a testar, experimentar estéticas diferentes, ninguém se assustaria com nada desses looks, porque para eles isso é todo dia no metrô, eles veem esse tipo de gente.
em Brasília, em cidades pequenas do interior, o que a gente diz que é estiloso pode ser até um atentado, né, para as pessoas, porque elas estão acostumadas a ver. Então não existe essa régua, não existe. E se alguém vende pra gente essa régua, é uma régua de alguém que trouxe a própria régua, como do que é estiloso, do que é fashion, do que é, né, adequado, elegante, enfim, todos esses essas palavras que têm uma carga semântica muito forte e a gente tira do contexto. A Van trouxe uma pergunta ótima, falando de um aspecto que a gente falou no início da live, da questão do pode e não pode, que é algo que eu convido vocês a tirarem da vida de vocês, tá? Essa perspectiva jurídica, cartesiana do certo e do errado, de coisas que estão polarizadas, isso é uma bobagem quando a gente fala de construção de narrativa visual, quando a gente fala de estilo e quando a gente fala de styling. Porque tem muito da nossa personalidade, tem muito da nossa expressão, tem muito do nosso repertório estético. Então não faz sentido pode, não pode. Faz sentido o que a gente falou desde o início. Se o seu caminho de construção visual é esse, o que é mais eficiente para você contar essa história é isso aqui. Percebe? Porque isso converge mais com esse objetivo. Então, partindo dessa premissa, essa solução é a mais legal, que nem a gente faz em todas as áreas do design. Não existe o que pode, o que não pode em termos de construção de design de interiores, né? Sem falar de estrutura, de arquitetura, que aí é matemática. A forma como a gente veste um ambiente tem muito da personalidade do cliente, né? Que vai viver naquele espaço. Então, não é pode ou não pode, é o que faz sentido, o que não faz, o que é mais certeiro, o que é mais eficiente para o que você está querendo. E quando a gente fala, a pergunta dela é, sempre pode dobrar a barra da calça jeans? Fica estiloso? Quando que não pode? Então, primeiro a gente tem que entender para que a gente dobra a barra da calça jeans, né? E a barra, gente, é o final da calça, né? A gente quer andar e a gente quer mobilidade, a gente não quer ficar pisando na barra, senão a gente pode até cair. Então, a barra é o final da calça. E faz sentido que esse final da calça seja o final do nosso pé, né? Quando a gente está falando de calças jeans, calças de alfaiataria, a gente tem vários tipos de modelagem de calças. E aí, cada barra vai variar a depender do tipo de calça, né? Por exemplo, se a sua calça é uma calça pantalona, mas ela não tem a perna muito larga, ela não vai caber um tênis. Não vai dar para você usar um tênis sem essa barra embolar lá embaixo. Então, você precisa fazer a barra para usar o tênis, se você quer usar sem salto, ou fazer a barra para o salto, se você vai usar essa barra de salto. Se você pegar essa barra que tá para o salto e colocar tênis, ela vai ficar embolada lá embaixo. E qual é a sensação do embolado? Que você, sei lá, foi fazer a unha, trocou de sapato e agora você tá, né, não pensou na calça que você ia usar no dia. Dá uma sensação de que você não tá preocupada, que dá uma sensação de que foi de qualquer jeito, tá? Então, a gente sempre coordena a barra com o sapato que a gente vai usar. E por que a gente dobra essa barra? Nessas calças que eu trouxe pra vocês, a gente dobra a barra pra gente criar uma vírgula na nossa história, é o que eu falo pras minhas clientes. A gente cria um respiro entre o final da calça e o início do sapato, porque são calças que, se você deixar a barra, ela vai embolar lá embaixo. E o embolar, gente, dá a sensação que você tomou banho e você encolheu. Na hora que você vestiu a calça, você tá encolhida e a calça tá grande. Isso dá uma sensação de algo que você não fez a barra da calça, saiu de qualquer jeito. Então, esse saiu de qualquer jeito inspira muita casualidade, despojamento. Não é que tá errado, é que a gente vai ter, e eu trouxe alguns looks pra mostrar pra vocês, que dá essa sensação de tipo assim, ah, beleza, sai de qualquer jeito, né, despojado, bem casual, bem... É isso aí, tava com preguiça de fazer barra e sair, tá? Se a história era uma história, como a gente estava contando, mais conectada, mais bem pensada, faz sentido a gente fazer essa adaptação. E a dobra da barra é para criar essa vírgula, calça, vírgula, sapato, tá? Então, esse espaço, esse respiro que a gente cria dentro do styling pra gente dar essa sensação de ordem, tá? Isso acontece em ambiente. Eu falo muito para as minhas clientes, imagina que você tem um espaço na sua sala e você entucha 3 cadeiras no espaço e elas estão coladas, que elas não podem nem mexer uma cadeira do lado da outra. Dá uma sensação que o seu espaço é pequeno, não é? Melhor pegar esse espaço e botar 2 cadeiras que tem espaçamento. Você fala, nossa, ótimo. A pessoa consegue se mexer, abrir o braço, ela consegue dar uma sensação de um ambiente mais bem ocupado, um ambiente que você não entubou um monte de cadeira lá, você pensou em como botar aquelas peças naquele espaço. Então, é a mesma coisa do look.
Então, resumindo, Van, a barra é para isso, a gente dobra para criar um respiro entre o final da calça e o início do calçado. Tem muitas peças, gente, que a gente não precisa fazer isso, porque são construções mais contemporâneas de alfaiataria, em que elas já vêm com a barra mais curta, né? Então, essas peças que são mais cenouradas embaixo, ou porque ela tem um barrado, ela tem um botão, ela tem um elástico, ela tem um zíper que ela já dá uma funilada lá embaixo. Então, acaba a calça, você tem um tornozelo e depois vem um sapato. Tem uma vírgula, um respiro, uma pontuação entre as duas peças. Você não precisa fazer a dobradura se você não quiser. Esse look da direita, por exemplo, são calças muito interessantes para pessoas que usam tipo All-Star, sapatos de cano mais longo, porque a barra ela é mais larguinha embaixo. Então você consegue terminar a calça e começar o tênis sem ficar embolado lá embaixo. Então são calças que você não precisa fazer dobradura, porque não vai dar essa sensação, como a Lu falou, de desleixo, né? De que pegou qualquer calça, não quis levar na costureira, tô nem aí, botei assim mesmo e tô nem aí, o que vocês estão pensando? Então, essa sensação do tô nem aí é tipo despojada, casual, não quer dizer que tá errado, tá? Porque às vezes a comunicação é isso mesmo que a pessoa quer passar. Ela não se importa, ela não tá conectada com esse universo. Mas se o universo é um universo de pensado, de orquestrado, refinado, faz sentido sim a gente fazer essa dobradura. Eu trouxe duas imagens, inclusive trouxe a imagem de uma das referências aí de elegância do planeta. Isso, Victoria Beckham e a loirinha linda, maravilhosa, que é filha do Baldwin. Isso, Hailey Bieber. Então, as duas que são referência de elegância, as duas com barras emboladas, né? A Victoria Beckham é uma calça bem esportiva da Adidas, estilo bem de casual mesmo, de treinar, e ela colocou com tênis, e a calça tá toda embolada embaixo. E a Hailey, ela tá com essa calça que é uma calça cargo, colocou esse tênis, o tênis da Nike, né, super bombado, Jordan, que ele é bem grosso no tornozelo, e aí a calça também embolou lá embaixo. Então, são duas propostas onde elas não quiseram fazer a barra, elas saíram com a barra embolada. E aí a sensação que a gente tem é isso, casualidade, despojamento, né? A proposta casual, urbana. Então, não é sobre pode ou não pode, é sobre a comunicação que você está trazendo com cada uma das escolhas. Se as duas fizessem a barra da calça para usar os tênis, a gente ia ter uma sensação mais ordenada, de que ela não pegou uma calça do marido, que ela não pegou uma calça nova e que não levou ainda pra costureira pra fazer barra, tá? Então a gente parte sempre dessa comunicação pra gente trilhar a escolha que a gente vai trazer pra nossa composição, tá? Então, gente, linhas gerais é isso, tá? Deixa eu parar de compartilhar. A ideia quando a gente fala de styling é a gente trazer essa inteligência para as nossas escolhas. Quando a gente tem esse domínio do porquê que a gente está fazendo as coisas, a gente sabe se faz sentido usar ou não e quando a gente vai usar cada uma dessas estratégias, tá? Porque, de fato, tudo que a gente usa, comunica, as pessoas vão fazer uma leitura da gente, que muitas vezes a gente não vai ter controle, né? A gente nunca vai ter certeza, de fato, da leitura que a pessoa está fazendo da gente, porque tem a nossa aparência, tem a nossa comunicação, tem o nosso gestual. São muitos elementos que a gente orquestra para a gente trilhar uma comunicação de imagem assertiva. Mas quando a gente fala de aparência, o styling é o ponto final, onde a gente vai, de fato, orquestrar todos os elementos que a gente trilhou ao longo da construção da consultoria para a gente ter esse exemplo de como é que essa cliente vai fazer isso no dia a dia dela, quais são os elementos-chave que ela precisa trabalhar, quais são as diretrizes-chave do styling, da composição, de como ela vai fazer o acabamento, para ela conseguir ver o corpo dela como ela gosta, para ela conseguir suavizar as coisas que incomodam ela. Então é um aspecto muito, muito relevante do processo de construção da consultoria. De novo, como eu falei para vocês, não existe esse negócio de pode, não pode, certo e errado, porque a gente está falando de comunicação. E a comunicação, ela parte de uma intenção, de um objetivo, de uma finalidade, de um público que a gente mapeou. Então, as soluções, elas vão ser mais acertadas ou eficientes a depender do que a gente está querendo ali na nossa comunicação visual. Não existe uma régua única, absoluta do que é certo para todo mundo e do styling perfeito ou do styling que vai levar nota zero. Porque toda a construção, ela é feita a partir de um briefing. É o briefing que vai orientar o que a gente vai escolher, como é que a gente vai trabalhar as cores, como é que a gente vai trabalhar os elementos, a gente vai coordenar tudo ou descoordenar, o que a gente vai descoordenar, onde a gente vai descoordenar. Então, existe realmente uma inteligência gigante para a gente trabalhar todos esses elementos e fazer uma construção que, à luz da pessoa que a gente está atendendo, né, que é a cliente, não é o nosso gosto pessoal,
Pra ela tá legal, tá bacana, ela tá se sentindo bem, ela tá se sentindo adequada, ela tá se sentindo bonita. A conformação dos elementos tá conduzindo a uma história que tem tudo a ver com o que ela quer mesmo contar. E é isso que a gente precisa fazer dentro da consultoria, tá? Então o convite que eu deixo pra vocês é tirarem esse negócio de pode, não pode. Porque se a gente não partilha juntas o nosso briefing, alguém tá botando o briefing na cabeça de vocês. E às vezes esse briefing não é o de vocês. Então, eu deixo para vocês o convite de reflexão, sabe? Quando lerem conteúdo sobre isso, olhem com esse olhar crítico, vejam se faz sentido para vocês, né? Por quê? Por que está sendo feito isso? Não o que está sendo feito, mas o porquê, porque o porquê que vai ser a essência da escolha se a gente vai fazer aquilo e o como a gente vai fazer, tá? Então, a ideia foi trazer para vocês várias inspirações, trazer um pouco dessa inteligência, que é a inteligência que a gente traz dentro do curso Você é Design. Então, meu objetivo é desconstruir esses conceitos, desconstruir essas regrinhas. A gente não precisa decorar regrinha, a gente não precisa decorar truque e dica de styling se a gente sabe o que estamos fazendo. Por que estamos dobrando essa barra? Porque a cliente, para ela é relevante parecer alongada, e quando eu crio um respiro entre o final da calça e o começo do sapato, eu dou uma sensação de uma perna alongada. Então faz muito sentido eu dobrar aquela calça. Ah, mas a cliente ela não gosta de barra dobrada. Então vamos procurar uma calça em que a barra já termine no lugar em que ela não precisa dobrar a barra. Então é esse raciocínio que a gente constrói, e isso traz pra gente uma liberdade gigantesca da gente conseguir adaptar soluções técnicas para o objetivo da cliente, para a vida, para o universo, para o que ela gosta. A gente sendo esse profissional que tem flexibilidade, que tem repertório, que tem maleabilidade e sabe para que tá usando a técnica. Não a técnica pela técnica, porque isso é vazio, mas a técnica ancorada por um briefing que foi feito antes, validado com a cliente, que vai orientar as escolhas. Inclusive porque, gente, do mesmo jeito que no paladar, voltando então ao início da live, quando a gente testa o paladar, a gente vai apurando e a gente vai entendendo o que a gente gosta mais ou não, quando a gente faz a construção visual, a gente também vai entendendo que tem coisas que a gente gosta mais e outras coisas que você imaginava que queria e que você nem gosta. E às vezes tem que redirecionar a sua rota. E você tendo essa base, você consegue redirecionar com muita tranquilidade, porque a gente entende a complexidade que é a gente vestir uma pessoa, tá? Esses dias eu tava escutando a Lu falando, eu ficaria aqui por horas com a Rosa. Ai, gente, eu adoro estar aqui com vocês, vocês dão tantos insights maravilhosos, nossa partilha é excelente. Celinha, que pena que vai acabar, você arrasa, eu vou deixar gravada, tá? Quem perguntou. A Lu falou que tem a calça da Adidas, recentemente usou de salto fino. Ai, Lu, manda pra gente esse look pra gente ver. Que bom que vocês gostaram, fico super feliz. Então, esses dias, gente, só pra fechar, eu tava... Quando eu tô às vésperas de um curso, eu fico muito imersa. Eu gosto muito de ficar estudando, porque eu acredito que a mente da gente fica muito mais aberta a criar as conexões, sabe? E aí eu tava escutando um podcast muito legal com um professor do Rio Grande do Sul, que ele é doutor em design, né? E ele estuda dentro do design a perspectiva da complexidade, que é algo que eu falo muito pra vocês aqui, né? A dificuldade que é trabalhar dentro do universo onde as pessoas tendem a simplificar muito a complexidade e beleza que é um ser humano, a estética de uma cliente. E aí esse professor falou uma coisa genial nesse podcast, que foi o seguinte, eu acho que calhou muito com isso que a gente tem conversado desde quando a gente começou as lives do Você é Design. E ele falou assim, que a complexidade é o e não o ou. Então, quando a gente fala, né, muitas vezes na consultoria, do estilo elegante ou criativo, ou casual, ou esportivo, a complexidade não é o ou, é o e. E é o que a gente vê na prática da consultoria, né? Toda cliente, a maioria delas quer elegância, mas quando você espreme, não é elegância que ela quer um look bem arrumado, um look que comunique bem quem ela é, que converse com as preferências dela, em que ela se veja no espelho e veja a autenticidade de quem ela é. E muitas vezes o que ela diz que é elegância é um esportivo junto com o artesanal, junto com o criativo, junto com um pouquinho de clássico que ela tem da referência de alguém da família. Então a complexidade é a gente entender que a gente consegue fazer essas construções do e não do ou. Não é uma coisa ou a outra, pode ou não pode, tá certo ou está errado, tá elegante ou está cafona. É gente. E é esse e que a gente trabalha
nessa consultoria que eu acredito que é um diferencial na vida das pessoas, onde a gente consegue acomodar todos esses pilares de complexidade das preferências estéticas delas, pra gente fazer de fato uma construção de uma estratégia que seja autêntica, que não seja o que tá todo mundo usando, que não seja igual a que as outras pessoas estão fazendo. Então, a complexidade pra gente fechar essa live, pensem nisso, eu achei genial essa frase. A complexidade não é o ou, é o e. E quando a gente pensa no e, a gente consegue tudo. A cliente quer ser elegante e criativa e sensual. A gente consegue calibrar esses elementos em construções que nem a gente faz faladas, para todos os contextos da vida dela. Hoje eu tô mais criativa, então como é que eu faço o criativo dentro do meu trabalho, que eu sou advogada? Como é que eu faço o sensual dentro do meu lazer, que não é tão, né? Tem pessoas ali que não têm tanto convívio. Então como é que você acomoda todas essas camadas ali da cliente numa solução de styling? Sem precisar falar para ela, não, isso não pode, porque isso não é elegante. Não pode isso, porque isso... Entende? Então fica aí de reflexão para vocês, eu achei genial, queria compartilhar pra gente fechar essa live. Celeste, te ouvir é bom demais. Ai, amor, eu tô sempre feliz de estar com vocês aqui. Vou deixar salvo, tá, Lívia? Se preocupa não. Bruna, quando eu crescer quero ser igual a você, você é uma profissional foda. Imagina, gente, estamos todas juntas em construção, em crescimento, em evolução, ninguém tá pronto. Então é importante a gente estar sempre na caminhada. Vilminha, beijo, amor. Eu ficaria também a tarde toda ouvindo a Rosa, ela é tudo, uma profissional maravilhosa. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se inspirado nessa live. Eu vou deixar gravada para vocês verem e reverem. Queria agradecer de novo todo mundo que mandou as perguntas. Foi muito legal. Não consegui responder todo mundo. Então eu vou deixar para uma segunda live. Quem quiser trocar figurinhas nos directs, vocês sabem que eu respondo. Então se quiserem complemento de perguntas, mandem lá. É sempre uma delícia. Eu aprendo muito com vocês. E é isso. Elisa, amiga, beijo. Bora misturar, ousar e divertir-se. Exatamente, que a vida é muito curta para ser pequena e pouco estilosa, né? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Bom final de semana para todo mundo. E inscrições abertas para você design até dia 23, tá? Fiquem ligadas aqui no Instagram, porque a gente vai ter várias novidades nesse final de semana de coisas muito legais. Então acompanhem aqui que a gente vai contar tudo, tá bom? Beijo, gente!